Diálogo. Olá, amigos. No quadro Diálogo de hoje e também na entrevista da revista Mãos e Mentes, edição de 2022, a gente tem a satisfação de receber a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, a professora Joélia Marques, vai conversar com a gente, né, sobre os principais projetos dessas áreas super importantes, né, para o desenvolvimento do nosso Instituto, do Instituto Federal do Ceará, né, nessa gestão atual que está à frente, no caso da reitoria do IFCE. Então, professora Joélia, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, tanto para o nosso quadro Diálogo quanto para a revista Mãos e Mentes. E eu queria começar perguntando para você em que momento, né, essas áreas, a pesquisa, a pós-graduação e a inovação estão no IFCE? Como é que a gente pode definir o momento atual para essas áreas? Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Estar conversando com a comunicação da nossa instituição, que é tão importante para que outros, né, os nossos alunos, os nossos servidores tenham acesso realmente a essas informações, né? Sobre a pesquisa, né? Atualmente, eu gosto de dizer que nós temos uma instituição centenária, mas que é muito jovem do ponto de vista da pesquisa, né? Porque a pesquisa ela só se constituiu ela como registro, né? Porque assim, nós, como instituição técnica, sempre de alguma forma tivemos muito vinculados às tecnologias, ao desenvolvimento de tecnologias. Mas somente com o advento, primeiramente, do Cefet, né, que trouxe aí, nessa primeira mudança de escola técnica para Cefet, foi quando surgiu o nosso primeiro mestrado, nossas primeiras pós-graduações, né, e as nossas primeiras articulações de iniciação científica, né, de fato, foi quando a pesquisa começou a se desenvolver, né, e a partir do advento realmente da Lei de Criação dos Institutos, em 2008, foi quando a pesquisa se constituiu realmente como objetivo e finalidade da nossa instituição. Então, quando a gente compara esse tempo cronológico, a pesquisa ela é relativamente jovem na nossa instituição. Daí a gente pensar que temos números muito positivos, né? Porque contando aí só o período de Instituto Federal, nesses 12 anos que nós temos, né? 12, 13 anos, nós temos aí já uma constituição de programas de pós-graduação bem avaliados, né? Tivemos a honra de, no ano passado, né, em 2021, termos a primeira seleção para o nosso primeiro curso de doutorado, né? Inclusive estamos agora com um período de seleção aberta. Temos 35 programas de pós-graduação em nível lato sensu, de especialização, e realmente uma pesquisa muito constituída do ponto de vista de a pesquisa como princípio formativo na nossa educação, né? na educação, nos cursos oferecidos pelo IFCE, porque hoje nós conseguimos atingir desde o aluno que entra no ensino médio para fazer a iniciação científica júnior até o aluno de doutorado. Então a gente tem uma verticalização de pesquisa bem constituída, consolidada e fortalecida na nossa instituição. A gente pode dizer que essa questão da verticalização da pesquisa é um dos pilares, né, dessa área dentro do IFCE? Sim, eu considero que isso é um diferencial da nossa instituição. Porque realmente a gente consegue fazer uma interação, né, fazer, que eu gosto de chamar de letramento científico de forma muito jovem ainda nesse estudante, nesse cidadão que está se formando, né? Por isso que eu gosto de usar essa questão da pesquisa como um princípio de formação realmente, né? Porque a ciência e a pesquisa, assim como outras áreas na vida, ela se constitui de uma linguagem muito própria, né? E entender essa linguagem cedo, né? Articular essa linguagem científica cedo faz com que a gente utilize ou vivencie a ciência, a pesquisa de uma outra forma. Então, o IFCE tem a oportunidade de trabalhar realmente formação científica desde a base, desde o aluno que entra na nossa instituição, no ensino médio integrado, ou seja, um aluno que acabou de sair do ensino fundamental, e ele tem a oportunidade de vivenciar ciência, produção científica, produção acadêmica, produção de dados, né, respostas à sociedade, de problemas reais da sociedade desde muito jovem. E ele tem com isso a oportunidade de completar esse ciclo, né, dentro da própria instituição, fazendo os cursos de graduação, os de pós-graduação,
em todos os níveis que a instituição pode oferecer. Então, eu considero que esse é um diferencial realmente, né? Aí não argumentando se isso é melhor ou pior, mas no Brasil, historicamente, a pesquisa ela só se constitui a partir da graduação. Né? O modelo de pesquisa no Brasil ele é muito vinculado às universidades que só vão ter acesso a essa pesquisa na graduação. Nos institutos federais, né, e aqui no IFCE isso se replica, né, a gente tem acesso à formação acadêmica científica no período anterior. Então, isso é, de fato, muito relevante para a formação científica nacional, né? Ponto. Professora, uma coisa interessante é que essa articulação entre pesquisa e inovação no IFCE é muito presente, né? E a gente tem um equipamento próprio para trabalhar a inovação, que é o Polo de Inovação, né? Como é que tem sido trabalhada essa articulação entre a Pró-Reitoria e as atividades do Polo na atual gestão do IFCE? Perfeito. Hoje o Instituto Federal ele também adotou um modelo inovador, a gente pode dizer, né? Hoje a Pró-Reitoria de Pesquisa ela continua articulando ações de inovação, até porque não temos como separar, né, a pesquisa da inovação. Toda inovação vai se constituir de uma pesquisa até para se ter esse caráter realmente de algo diferente, algo novo, né? Essa definição de inovação ela está muito articulada com a definição de pesquisa. Mas hoje nós temos um modelo, né, que é um modelo realmente inovador na rede, que o nosso polo de inovação, que inicialmente se constituiu como um polo Embrapi, né, unidade Embrapi, hoje ele atua de forma muito mais sistêmica na instituição, né? Ele tem uma autonomia, por assim dizer, institucional, para tratar de todos os pontos que regem a política de inovação do IFCE. Então, dentro do polo de inovação, hoje nós temos o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, e a unidade Embrapi, né? Então, a unidade Embrapi, ela faz parte do nosso polo. Então, a gente pode dizer que o nosso polo hoje é maior do que a unidade Embrapi, né? Porque hoje a gente tem o nosso Núcleo de Inovação, que trata de todas as políticas e principalmente da proteção, né, da propriedade intelectual, que é produzida na nossa instituição. Essa articulação ela é feita de forma muito saudável, de forma muito próxima, e um outro diferencial que o IFCE ganha com isso é que a gente de fato consegue fazer uma pesquisa e a inovação muito próxima às empresas, muito próxima à sociedade, por assim dizer, né? Essa pesquisa ela não fica guardada, como eu gostaria de falar, em um livro preto, uma capa preta na biblioteca, né? Ela realmente se torna algo palpável e factível, algo que a gente pode encontrar na prateleira de um supermercado ou numa loja de desenvolvimento de tecnologias ou num software que a gente usa. Então, a gente consegue ter uma vivência muito, muito real, muito próxima com a pesquisa que é desenvolvida aqui dentro. Uma das áreas que a gente tem visto que o IFCE tem investido nesses últimos anos em termos de pesquisa é na questão das novas tecnologias de energia, né? Energias limpas e tal, uma própria questão do hidrogênio verde e tal. Esse é um dos eixos assim, que tem sido procurado. A gente tem várias áreas de pesquisa, né? Enfim, o IFCE com seus 33 campos é um mundo, mas essa é uma das áreas fortes assim, que tem sido investido nos últimos tempos? Hoje, sim. Hoje, né, essa questão das energias renováveis é uma preocupação mundial, né? E nós, como instituição, temos a honra de ter tido o primeiro programa, né, de energias renováveis. Hoje a gente tem alguns outros programas no Brasil que atuam em outras áreas, inclusive nas energias renováveis, mas no IFCE nós temos um programa de mestrado que já foi criado nesse modelo de atendimento às energias renováveis, né? Então, as pautas que vão sendo agregadas, né, no âmbito das energias, elas vão sendo já trabalhadas, né? Hoje a gente tem linhas de pesquisa que atuam com os biocombustíveis, que já foram, vamos dizer assim, grandes estrelas nessa discussão das energias renováveis, mas ainda tem muito a ser explorado. Nós temos a questão da energia solar, fotovoltaica, das energias eólicas, aí onshore, offshore, que também estão bastante em discussão, e o hidrogênio ele veio para agregar realmente, né,
essa questão do hidrogênio verde em especial, que é uma característica, um potencial muito grande do nosso estado, né? O estado do Ceará, antigamente a gente passava por essa coisa, né? O Ceará só tem vento e sol. Hoje, ter vento e sol é um grande potencial, né, de desenvolvimento de energias limpas. Então, o IFCL está muito alinhado com essas questões, porque nós realmente já temos pesquisas consolidadas, pesquisadores ativos e que têm realmente caminhado com o que há de mais moderno, né? O que está aí na vanguarda da discussão dessas energias limpas e renováveis. Bacana. E, Joélia, a gente passou por uma experiência, né, bem desafiadora para a humanidade de uma forma geral. Não passou, estamos passando, melhor dizendo, né, que é a questão da pandemia, mas especificamente em relação à forma de funcionamento da instituição, a nossa forma de trabalhar, de estudar, no caso dos nossos alunos, foi a questão do funcionamento remoto da instituição por um longo período, né, quase 2 anos, né, de trabalho e de ensino remoto no IFCE, e iniciamos um processo de retomada no final do ano passado. Eu queria lhe perguntar, especificamente para essas áreas de pesquisa e inovação, como foi esse desafio, né, de fazer pesquisa, de fazer inovação remotamente? Uma excelente pergunta, porque realmente a gente teve que inovar, né? Inovar dentro do que já é inovação. Algumas áreas, obviamente, elas se adaptaram de forma muito mais fácil a esse contexto, né? Porque elas já trabalham, talvez, com metodologias que perpassam por essas tecnologias todas que tiveram que ser agregadas aí durante o período da pandemia. O caso da ciência da computação, né? Nós temos o mestrado também em ciência da computação, algumas áreas das telecomunicações, na área das TICs, né, como um todo, elas se adaptaram muito bem, porque elas já trabalhavam com essa interface, né, com essa interface das tecnologias, então foi bem mais fácil. Para outras, houve muita adaptação, e para algumas áreas realmente foi um enorme desafio, né? O IFCE, por ser uma instituição com uma diversidade de áreas de atendimento, isso realmente impactou, né? Houve do ponto de vista da instituição, a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela fez esse trabalho de permitir realmente modificações metodológicas nos projetos que estavam em desenvolvimento, para que ninguém ficasse de fora, deixasse de fazer pesquisa. Mas realmente foi um desafio muito grande, principalmente para as áreas de ciências agrárias, em que o campo ele é necessidade, né? Algumas áreas das ciências humanas que têm a necessidade, a própria área de artes, que nós temos inclusive um programa de mestrado, essas áreas elas foram muito afetadas. Mas eu posso dizer que, de alguma forma, se encontrou um caminho, né, para se fazer, mudando metodologias, muitas vezes coletando dados de forma diferenciada, mas assim, a pesquisa não parou, né? É importante deixar muito claro que não houve descontinuidade dos projetos que estavam executados, né? Em alguns momentos realmente foi necessário fazer esse lockdown de pesquisa de campo, mas com todo cuidado e com todo acompanhamento sanitário rigoroso, a gente conseguiu realmente fazer a pesquisa acontecer, mas foi difícil, mas foi muito necessário também, né? Porque eu gosto até de falar o que seria de nós se a pesquisa acadêmica não tivesse existido, né? Quando a gente pensa no contexto de desenvolvimento de vacinas, no contexto de desenvolvimento de fármacos, no contexto de desenvolvimento de tecnologias para a saúde, né? E de tecnologias sociais e outras que foram desenvolvidas no período da pandemia, né? Instigadas por ela, né? Então, foi um desafio, mas foi um desafio cumprido. Eu gosto de falar assim, né? E na sua avaliação, essa experiência, ela agregou para esse momento de retomada que a gente está vivendo, algumas experiências que os pesquisadores passaram a vivenciar durante o período remoto por necessidade, né, meio que por uma imposição da situação sanitária, eles conseguiram agregar e trazer para esse momento de retomada. De repente, essas áreas que eram 100% campo, né, 100% presenciais, agora estão alternando, estão adotando algumas estratégias também remotas, à distância, para desenvolver os seus projetos? Sim. Eu
acredito que em todas as áreas isso foi incorporado, né? E na pesquisa não foi diferente, né? O uso de questionários online hoje é praticamente comum, né? Eu diria até que a gente ficou muito saturado desse formato, mas agora, nesse contexto de retorno presencial, em que as pessoas estão menos cansadas, né, de tantas respostas online, esse tipo de acesso, né, porque você chega muito fácil. Uma das coisas que visivelmente a gente vai incorporar no âmbito da pesquisa é a amplitude de campo, né? Se a gente hoje teria um aluno que tinha que fazer, por exemplo, entrevistas, e essas entrevistas elas estariam limitadas a um campo geográfico de atuação, hoje esse campo ele deixa de existir. Hoje você consegue, por exemplo, contactar outros pesquisadores, fazer entrevistas, coletar informações com uma facilidade que a gente não conseguia enxergar antes, né? Mas essa imposição do uso de algumas ferramentas, né, fez com que isso possa ser incorporado. Uma das também que eu acredito que vai ser bastante, né, consolidado agora é a aproximação de internacionalização da pesquisa, né? Porque antes a gente tinha um fator limitante de orçamento, primeiramente, claro, mas de tempo, de temporalidade, para se ter um professor convidado de uma outra instituição, da própria rede, ou de uma outra universidade, ou de outro país. Hoje a gente consegue, com uma videoconferência, fazer um seminário, um simpósio internacional de forma muito mais rápida, mais prática. Então, eu acho que essa articulação entre pesquisadores, ela vai se manter, né? Esse é um caminho sem volta e é um caminho positivo, né? De tudo na vida a gente precisa tirar uma boa experiência, e mesmo a gente tendo tido grandes perdas no período da pandemia, né? Essa forma de trabalho que foi instituída, ela vai ter continuidade, né? O uso dessas tecnologias para internacionalização, para amplitude de campo de pesquisa, para particular pesquisadores, para mobilidade acadêmica de estudantes de pós-graduação, isso eu espero que dê continuidade, porque é realmente importante, facilitador. Um outro tema que se mostrou bastante importante durante a pandemia foi a questão da importância da comunicação científica, né? A gente passou a discutir até de uma forma mais coloquial sobre o desenvolvimento de vacina, uso de materiais de proteção, né, distanciamento social, termos que eram muito do universo científico e que passaram a ter que adotar até uma linguagem um pouco mais acessível para a população, para que as pessoas compreendessem e entendessem a importância de tudo isso, né? Então, essa questão da comunicação científica, você acha que também é uma coisa que ganhou uma relevância muito grande por conta dessa experiência, enfim, traumática, mas que a gente vivenciou da pandemia? Sim. Foi muito curioso a gente ter nas bancadas, eu falo desde a comunicação formal, né? Comunicação de mídia formal, os jornais, as revistas, né? A gente ter na bancada dos jornais cientistas. Era coisa que a gente não imaginava, talvez, né? E esse cientista que precisou se aproximar da sociedade, da população, para explicar temas tão, vamos dizer assim, alheios ao nosso cotidiano, do tipo como uma vacina funciona no nosso organismo, o que é imunização, o que é epidemiologia, o que esses conceitos que a gente via tão distante, né? Eles precisaram realmente trazer uma outra forma de se comunicar, né? Sempre foi muito... Porque a comunicação acadêmica, ela sempre existiu, mas no âmbito de comunicação científica entre os pares, né? E nessa forma de comunicação, você tem uma linguagem muito própria, muito particular. Mas a gente teve que pular etapas e procurar uma aproximação com um outro público que não é o público acadêmico. Daí a gente viu o crescimento de redes sociais focadas na comunicação científica, a cientistas que se propuseram a trabalhar uma linguagem mais
coloquial, mais popular, para traduzir, porque o termo é esse mesmo, né? A linguagem acadêmica ela é uma outra linguagem. Então, assim como a linguagem do direito é uma outra linguagem, mesmo a gente todos falando língua portuguesa, né? Quando a gente lê um artigo acadêmico, nem sempre a gente consegue entender, porque a gente precisa, esses termos, essa terminologia, ela não é comum. Então, a comunicação científica, ela precisa ser mantida, inclusive, né? Eu espero que ela não seja uma coisa pontual da pandemia. É preciso e é necessário que a gente mantenha essa aproximação com a ciência, com a produção acadêmica, para que a gente valorize o que é feito nas instituições, né? Esse trabalho ele precisa de reconhecimento, porque, né, tudo que está aqui, a celulose que faz a folha do nosso papel, tem uma química que é incrível, e a gente é como se você tivesse uma outra visão, né? Eu gosto de dizer que o cientista ele tem uma visão a mais, ele consegue enxergar além do papel, né? Mas a gente precisa trazer essa amplitude de visão também para as outras pessoas, para que elas consigam também se aproximar e entender que tudo que está aqui ao nosso redor ele é fruto de um trabalho longo que foi feito atrás, né? Até esse questionamento sobre as vacinas, a gente ouviu muito questionamento de que algumas vacinas vieram muito rápido. Gente, se estuda vacina desde talvez há 100 anos, né? Vacina é uma ciência centenária aí. E a gente só tem vacinas relativamente rápidas porque esse estudo nunca parou. O que parou foi a nossa sensibilidade de olhar para o estudo de vacinas, né? Então, é por isso que é tão importante a comunicação científica, né? E eu sei que o IFCE tem um papel muito, muito grande também nisso, né? Nas suas mídias, no seu site, na divulgação do que a gente faz, porque isso também contribui e colabora para esse acesso da sociedade à ciência que é produzida nas instituições, né? Muito bom. Joelha, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria te perguntar, por último, em relação aos planos, né, da pasta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação para essa, digamos que, segunda metade da gestão, né? A gente já está no segundo ano de gestão, e aí temos o resto desse segundo ano e mais 2 anos de gestão. O que são, digamos que, as prioridades para os próximos meses, para os próximos anos, no desenvolvimento dessa área, especificamente no IFCE? Perfeito, né? A gente tem um alinhamento, né, claro, com a gestão maior do plano de gestão do professor Valdir, que foi o plano aprovado pela nossa comunidade acadêmica, né, no ato de eleição, mas também trazer uma coisa que é muito importante para a gente, é fazer com que a pesquisa ela consiga chegar ao maior número de pessoas na nossa instituição, né? Porque temos uma instituição muito diversa. Trabalhar com diversidade não é uma coisa sempre simples, né? Eu até gosto de falar que é muito mais desafiador ser pró-reitor de pesquisa no Instituto Federal, talvez, do que na universidade. Porque aqui no Instituto Federal a gente vai ter tanto a diversidade de níveis de formação de aluno, então nós temos que atender uma iniciação científica júnior do aluno do ensino médio, mas também temos que atender o estudante de doutorado na nossa instituição. E temos uma diversidade de pesquisadores, porque nós temos desde o pesquisador que hoje, né, na nossa instituição faz parte da Academia Brasileira de Ciências, é um pesquisador referência mundial, como nós temos também aquele pesquisador que está iniciando sua carreira como pesquisador na instituição e que precisa também ter espaço. Então, hoje a nossa visão é de possibilitar, né, a visão das possibilidades, a gente conseguir atender realmente, dentro desses eixos de diversidade da nossa instituição, vários nichos, né? Trabalhar desde a pesquisa mais básica, mais simples, que tem um papel de formação não só para o aluno, mas também para o pesquisador, mas também possibilitar a internacionalização da pesquisa, o desenvolvimento de pesquisa de ponta na nossa instituição. Então, a gente tem realmente com isso feito alguns ajustes nos nossos editais, né? Os editais eles já têm trabalhado para que essa perspectiva, tentar trazer uma perspectiva de privilegiar o projeto, por exemplo, acima do currículo, porque os currículos eles são muito diversos na nossa instituição, então a gente tem tentado feito esse alinhamento de trabalhar com
algumas modificações dos editais, pensando realmente nesse atingir, né, a maior diversidade da nossa instituição, né? Então, hoje a nossa grande finalidade é realmente promover uma pesquisa bem diversa na nossa instituição, como ela é, né? Perfeito. Joelho, a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente e deseja sucesso aí no segmento das atividades da Pró-Reitoria de Pesquisa. Eu que agradeço o convite e digo que eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Tá certo. O nosso quadro Diálogo, para quem está nos escutando pela Rádio Universitária FM, né, termina aqui. E também a gente termina o IFCE no ar desta semana, voltando na próxima quinta-feira, né? Lembrando que quem escutou pela rádio, se quiser assistir essa entrevista na íntegra, ela está disponível no nosso canal no YouTube e também em breve vai ser lançada na revista Mãos e Mentes, que fica disponível online no site do IFCE, no portal do IFCE, para quem quiser conferir, tá bom? Até semana que vem. Tchau!